Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Fala turma, beleza? Como é que vocês estão? Então vamos fazer o seguinte hoje, tá? A gente vai dar continuidade aí no conteúdo que a gente estava vendo em sala de aula. Então até o momento a gente viu fatoração das raízes, né, propriedades das potências. Então agora a gente vai continuar um pouquinho falando sobre os radicais, tá? Mas agora a gente vai ver o seguinte. Então nos radicais temos que lembrar assim, que a gente tem nosso índice, a gente tem o nosso radicando, temos o nosso radical e aquele resultado lá fora, quando a gente encontra, a gente chama que é a nossa raiz. Hoje, então, a gente vai fazer a comparação de radicais. Como que eu faço a comparação de radicais? Para que isso aconteça, eu tenho que saber o seguinte. Eu tenho duas propostas. Quando os índices são iguais e quando os índices são diferentes. Então eu vou começar falando para vocês aqui sobre os índices iguais. Por exemplo, vejam aqui comigo. Então quando os índices são iguais, basta a gente comparar os radicandos. Então o exemplo que eu passei primeiro, raiz de 25 e raiz de 81. Lembram que quando em cima da nossa raiz, no nosso índice, não tem nada, a gente sempre vai considerar aquela ali como um índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Então se os índices forem iguais, basta a gente olhar os radicandos. Se o radicando, um deles é 25 e o outro índice, o outro radicando é 81, o 81 é maior que o 25. Então com isso a gente pode concluir que a raiz que tem o radicando 25 é menor do que a raiz que tem o radicando 81. Mais um exemplo lá. Raiz cúbica agora, o índice é 3 de 10 e raiz cúbica de 7. Então, novamente, os índices são iguais, os dois índices são 3. Então, eu vou comparar diretamente os dois radicandos. Então, 10 é maior que 7, então a gente pode concluir já que a raiz cúbica de 10 é maior que a raiz cúbica de 7. Agora você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Quando os radicandos, os índices são diferentes. Quando os índices são diferentes, a maneira que a gente vai comparar vai ser assim. A gente vai dar um jeito de deixar esses índices iguais para que a gente aplique essa regra que eu acabei de explicar no exemplo A e no exemplo B de quando os índices são iguais. Então lembra lá na fração, quando os denominadores eram diferentes, a gente fazia o quê? A gente calculava a MMC. Então vai ser praticamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, Por exemplo, no nosso exemplo A aqui agora. Eu tenho raiz quinta de 3 ao quadrado e raiz cúbica de 2. Então os índices são diferentes. Eu não posso afirmar que o 3 ao quadrado é maior que 2 ou que o 2 a raiz cúbica de 2 é maior que a raiz quinta de 3 a nona. Então eu vou ter que fazer um processo aqui, Pega os índices, certo? Como o índice de uma é 5 e o índice da outra é 3, eu vou fazer um MMC entre esses números. Então o MMC entre 5 e 3 é 15. Então vejam lá agora, Eu vou pensar da seguinte forma. Se o MMC foi 15 e eu tenho lá minha raiz, minha primeira raiz era qual? Raiz quinta de 3 ao quadrado. Qual é o número que multiplica o 5 para que ele vire 15? Então a gente sabe que 5 vezes 3 é 15. Por isso eu vou multiplicar o 5 por 3. Mas vejam que aconteceu o seguinte. Eu preciso também multiplicar o expoente do meu radicando. Porque se eu fiz uma alteração fora da minha raiz, eu tenho que alterar também a parte de dentro. Então o mesmo número que você multiplicar no índice, você também multiplica no expoente do radicando. Então vejam lá o que aconteceu, Aonde era 5 de índice virou 15. E aonde era expoente 2, virou expoente 6. Sempre no final, por exemplo, ali ficou 3 a sexta, a gente deve resolver essa potência. Então como que resolve a potência?
3 vezes 3 vezes 3 por ele mesmo 6 vezes. Então a gente encontrou 729. Então a primeira parte foi feita. Vamos para a segunda, que era a raiz cúbica de 2. O índice é 3 agora. Eu preciso que ele seja quem? Seja 15, igual a gente viu ali no... A gente viu aqui no MMC, tá? Então quem multiplica o 3 que dá 15? Vai ser o 5. Então esse número 5 que eu multipliquei no índice, eu também vou multiplicar ele no expoente do nosso radicando, beleza? Então vejam ali ó, que eu multipliquei ele também no expoente. E em cima daquele 2, que não tinha expoente nenhum, a gente considera que vai ser o número 1. Então feita a multiplicação, agora eu tenho ó, a raiz com índice 15 de 2 à quinta. Mesma coisa da parte do 3 à sexta. Eu tenho que resolver essa potência de 2 à quinta. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente encontra 32. Então vejam lá. Agora sim, ó, como eu já tenho que os meus índices são iguais, então agora sim eu posso partir direto para o radicando. Então olhando os dois radicandos, um é 729 e o outro é 32. Então a gente sabe o que? A gente já consegue concluir agora que 729 é maior que 32. Então a raiz que tem o radicando 729 vai ser maior que a raiz que tem radicando 32. Mas a proposta do exercício era outra. A proposta do exercício lá no início era raiz quinta de 3 ao quadrado e raiz cúbica de 2. Então, como a raiz com índice 15 e radicando 729 representa para a gente a nossa raiz quinta de 3 ao quadrado, eu posso afirmar que a raiz quinta de 3 ao quadrado, então, ela vai ser maior que a raiz cúbica de 2. Beleza? Vamos lá ver mais um exemplo aqui, então, sobre como que eu faço esse do MMC. Então, exemplo B. Eu tenho lá a raiz quarta de 2 à terceira e raiz sexta de 9 ao quadrado. Os índices são diferentes. Então, o primeiro passo é fazer o MMC entre os índices. Então, MMC entre 4 e 6 é 12. Então, agora eu vou fazer aquele pensamento lá. Quem é o número que multiplica o 4 que vai dar 12? Sabemos que é 3, porque 3 vezes 4 é 12. Se eu multipliquei o índice por 3, eu também tenho que multiplicar meu expoente por 3. Então, não posso esquecer desse passo, isso é muito importante. Resolvendo ali, ó. Então, 4 vezes 3 deu 12. E meu expoente, que era 3, multipliquei por 3 também, deu 9. Então, ficou 2 elevado a 9. Lembra que eu falei para vocês? Quando ficar em forma de potência, eu preciso resolver essa potência. Então, 2 elevado a 9 é multiplicar o 2 por ele mesmo 9 vezes, que a gente encontra 512. Então, agora vamos para a segunda raiz, que era a raiz sexta de 9 ao quadrado. Quem multiplica o 6 que dá 12? Então, não pode esquecer lá, a gente tem que lembrar do processo do MMC. Se o MMC deu 12, eu preciso achar um número que multiplique o 6, que também dê 12, que no caso vai ser o 2. Não posso esquecer do que? Se eu multipliquei no índice, também multiplico no expoente. Então, por isso que ficou 9 ao quadrado vezes 2. Resolvendo essas potências, a gente ficou então com raiz 12 de 9 à quarta. Então, novamente, fiquei ainda com uma potência. Então, eu vou multiplicar o 9 por ele mesmo 4 vezes. Dessa forma, encontrando 6.561. Então, agora eu já posso comparar. Os índices são iguais, eu vou olhar os meus radicandos. Como o meu radicando, um é 512 e o outro é 6.561, então eu vou falar da seguinte forma já. Eu sei que a raiz que tem o radicando 6.561 é maior do que a que tem o radicando 512. Então, voltando lá no início do problema, pegando a proposta inicial, eu vou afirmar então que a raiz sexta de 9 ao quadrado é maior do que a raiz quarta de 2 à terceira. Beleza? Eu vou resolver para vocês agora aqui mais uns 3 exemplos na sequência desses slides aqui, que vocês vão conseguir compreender melhor a situação.
Bom, galera, vou resolver aqui pra vocês então mais alguns exemplos pra ficar mais claro, tá? Fora o do vídeo, do slide, eu vou resolver mais 3 exemplos pra vocês aqui. Então vamos começar por esse daqui, ó. Comparação de radicais. Eu tenho uma raiz quarta de 6 e uma raiz sétima de 2 elevado ao cubo. Então eu tenho que pensar o seguinte: se eu quero comparar radicais, os índices devem ser os mesmos. Nesse caso não é. Então sempre eu vou começar tirando o MMC dos meus índices. Então se a gente for fazer lá o MMC de 4 e 7, a gente vai encontrar 28, beleza? Então o novo índice da nossa raiz aí vai ter que ser 28. Então vamos pensar assim. Se eu tinha 4, quem que multiplica o 4 que vai dar 28? Vai ser 7, certo? Então 4 vezes 7 dá 28. Mas eu tenho que tomar muito cuidado nessa parte agora, que eu também preciso multiplicar o meu expoente, certo? Do meu radicando, ele está sem expoente. Então isso quer dizer que o expoente dele é 1. Então eu vou multiplicar ele também por 7. Agora eu vou fazer o mesmo processo no segundo. Então eu tinha lá raiz de 7, 2, a terceira. Quem multiplica o 7 para dar 28? Se o 4 vezes 7 deu 28, então aqui falta o 4. Esse número 4 eu também multiplico ele no meu expoente. Agora sim, agora vai ficar tudo mais simples para a gente poder fazer a comparação. Então vamos lá. Vou ter aqui 28, 6 elevado a 7 e 28, 2 elevado a 12. Ainda não posso comparar, porque os meus radicandos estão com expoente. Eu não sei dizer se o 6 elevado a 7 ou o 2 elevado a 12, quem é maior. Então eu tenho que resolver essas potências. Então vamos resolver. Como que resolve potência? Pega a base e multiplica por ela mesmo quantas vezes mostra o expoente. Então aqui eu deveria pegar lá 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 7 vezes. Então fazendo isso daqui, a gente vai encontrar o seguinte. Multiplicando 6 por ele mesmo 7 vezes, a gente vai encontrar 279.936, beleza? Então essa daqui para essa aqui, ó. E 2 elevado a 12, vou colocar aqui. Então raiz de 2 elevado a 12 vai dar 4.096. Então agora sim, ó, agora que eu tenho os radicandos já feito as potências dele, eu posso comparar quem é maior. Com certeza, 279.936 é muito maior do que 4.096. Então eu posso afirmar agora aqui o seguinte, que a raiz quarta de 6, ela é maior que a raiz sétima de 2 elevado a 3. Segundo exemplo, galera, vamos lá. Vejam agora aqui. Agora eu tenho 3 para fazer a comparação. Tenho 3 radicais para fazer a minha comparação aí. Então vamos lá. Vamos observar primeiro os índices, ó. Índice 3, índice 5, índice 4. Todos os índices diferentes. Então o processo, o primeiro passo, MMC. Então já vamos fazer lá o MMC de quem? Do 3, do 5 e do 4. Então aqui a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar que o MMC desses números aí vai ser 60. Então agora eu vou fazer aquela multiplicação no índice e no caso dos nossos expoentes, se tiver expoente. No nosso caso aqui, ó, ninguém tem expoente. Então eu vou fazer o quê? Vou completar todo mundo com o número 1. Só para ficar mais fácil o entendimento aqui. Então vamos pegar aqui. Eu tenho raiz cúbica de 2. Mas o meu novo índice deve ser 60. Quem multiplica o 3 para dar 60? Vai ser o 20. Isso quer dizer que aqui, ó, esse 20 também vai multiplicar o meu expoente 1. Vamos para o segundo. Quem será que multiplica o 15 para dar 60? Vai ser o número 12. Então esse 12 multiplica aqui dentro do nosso expoente também.
E por último, quem multiplica o 4 para dar 60? Vai ser o número 15. Então eu multiplico 15 aqui dentro também. Então agora vamos só reorganizar isso aqui. Eu vou ter lá a raiz com o índice 60 de 2 elevado a 20. Vou ter a raiz de índice 60 de 2 elevado a 12. Vou ter uma raiz de índice 60 com 2 elevado a 15. Então agora sim, ó, todos os nossos índices estão iguais e os nossos radicanos já estão em forma de potência. Será que nesse caso precisa resolver as potências? Percebam que nesse caso não, que a gente já sabe. Quando as bases são iguais, quem vai ser o maior? O maior sempre vai ser quem tem o maior expoente, tá? E consequentemente o menor é o que tem o menor expoente. Então vamos colocar isso aqui em ordem crescente. Então ficaria assim, ó. Ficaria essa daqui como primeira, essa como segundo e essa como a terceira. Então vamos organizar aqui, ó, que a primeira ela vai ser menor que a segunda, que consequentemente vai ser menor que a terceira. Então, a menor de todas é a que tem potência 12, 2 elevado a 12. A segunda maior é a que tem 2 elevado a 15. E a maior de todas é o 2 elevado a 20. Mais um exemplo lá, galera. Agora perceba aqui comigo, ó. Antes de eu fazer a comparação, a gente já percebe nesse exemplo aqui que eu tenho o quê? Eu tenho números que estão multiplicando nossos radicandos. Então, antes de eu fazer o processo lá do MMC, porque a gente já viu que os índices são diferentes, eu preciso voltar esses números aqui, que estão para fora do nosso radicando, para dentro do radicando. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, sempre observando o nosso índice. Se o índice aqui é 2, eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó. Vou manter meu índice 2, vou repetir o número que já estava dentro da minha raiz e vou colocar esse número aqui dentro multiplicando em forma de potência. E a potência dele vai ser igual ao índice da nossa raiz. Tá? Então vejam lá de novo aqui, ó. Vou abrir a raiz, coloco o índice dela, repito o radicando que estava lá e o número que estava multiplicando o nosso radical vai fazer o seguinte, entra para dentro da raiz com a potência igual ao índice do nosso radical, beleza? Então agora eu vou resolver isso daqui, ó. Agora eu tenho que resolver aqui dentro. Então vamos lá. Vai ficar 3, 2 ao quadrado é 4, então 3 vezes 4, 12. Lembrando que se aqui fora não aparecesse número nenhum, sempre vai ser uma raiz quadrada, tá? Vocês podem completar com o 2. E em cima do número, quando fica sem nada, coloca 1. Potência 1. Vamos resolver essa daqui agora. Raiz cúbica. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Agora sim, ó. Agora eu já tenho os meus radicandos não mais em forma de potência. Então eu posso fazer a comparação de radicais. Mas quando eu vou olhar aqui, ó, a comparação dos meus radicais, aconteceu o quê? Aconteceu que os números estão com índices diferentes. Então eu vou precisar de deixar fazer aquele processo do MMC. Então vamos lá. Eu vou ter que pegar aqui, ó, o MMC de 2 e 3. Então a gente sabe que esse MMC aí vai ser igual a 6. Então vamos lá. Quem multiplica o 2 para dar 6? Vai ser o 3. Então a gente sabe que vai ficar o 12 com a potência 6. Por que potência 6? Porque se aqui fora deu... Se eu multipliquei 3, desculpa. Se eu multipliquei por 3, eu também multiplico por 3 ali dentro. Agora aqui no meu segundo, vai ficar... Quem multiplica o 3 para dar 6? Vai ser o 2. Então aqui vai ficar 3 vezes 2. E esse 2 entra aqui na nossa potência também, beleza? Só vou apagar o quadro aqui, a gente já volta aí. Então voltando aqui, galera, já dei uma organizada no quadro aqui. Então vamos lá, só vamos completar agora. Eu já fiz a multiplicação
do MMC, né? Fiz o MMC, já vi quem multiplicava o 2 para dar 6, que era o 3, então o nosso 3 também entra dentro do radical em forma de potência. Aqui a gente tinha índice 3, então para virar 6 multipliquei por 2 e esse 2 também aparece como potência no nosso radicando. Então vamos organizar agora, vamos deixar o índice igual. Então eu vou ter lá raiz sexta de 12 ao cubo e vou ter raiz sexta de 54 ao quadrado. Ainda não posso fazer essa comparação, por quê? Porque meus radicandos estão em forma de potência e a base dessas potências são diferentes. Então eu preciso resolver, não vai ter jeito. Se eu pegar lá e multiplicar 12 vezes 12 vezes 12, eu vou encontrar 1728. Nesse caso aqui, se eu multiplicar 54 vezes o 54, eu vou encontrar 2916. Então vejam bem, aqui eu já posso afirmar o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Já posso afirmar que esse radical é maior que esse. Mas o problema nos passou de outra forma. Eu tinha a seguinte forma, eu tinha 2 que multiplicava raiz ao quadrado de 3. E a outra raiz era 3 raiz cúbica de 2. Então, essa daqui representa isso e essa representa isso. Então, isso quer dizer o quê? Que 3 raiz cúbica de 2 é maior do que 2 raiz quadrada de 3. Valeu, galera? Qualquer coisa, chama lá pra gente tirar dúvida. Até mais!